Então, pessoal, fomos obrigados a dar uma paradinha aqui. Faltou luz aqui na região, tive que cortar o vídeo aí. Então, vou começar aqui da onde nós paramos naquele primeiro vídeo, que foi a questão número 10 da página 45 da sua apostila. Então, vamos à questão 10, tá bom? Ele diz aí que uma das razões que faz a água próxima à superfície de alguns lagos congelar no inverno em regiões onde tem baixa temperatura é o fato de ela, ao ser resfriada, no intervalo aproximado de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, ou seja, aquela regiãozinha problemática da dilatação, ela sofre o quê? Sofre um processo de dilatação, ao contrário, ao normal. E aí, com isso, o volume e a densidade muito bem. Então, tem aí coisas para a gente completar. Continuando a frase. Desprezando os efeitos da radiação térmica, durante esse resfriamento, a água no fundo do lago não consegue atingir a superfície livre. Por quê? Porque não ocorre mais a e a sua temperatura diminuirá devido ao processo de Muito bem. Então são 4 lacunas que nós temos que preencher aqui com as palavras apropriadas. E aí você tem que lembrar lá da matéria de dilatação, que a gente falou da dilatação anormal da água. Então, quando a água vai de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, ela passa por um processo de dilatação ao contrário. E nesse processo, o que é que acontece? Quando a água tem a sua temperatura elevada, o seu volume é reduzido, aumentando a sua densidade. Então, na verdade, aqui, de 0 a 4 graus Celsius, a água tem volume diminuído. Opa, peraí que eu escrevi a palavra errada. Diminui. E a densidade aumenta. Ok? E isso faz acontecer o quê? Isso faz acontecer o congelamento da superfície do lago. Então você tem aqui o lago. Aqui tem a água na superfície. Deixa eu colocar aqui uma superfície um pouco mais justa, né? Aqui e tal. E aí você tem a água na superfície. Quando a temperatura cai a valores tão baixos que levam a água a atingir 0 grau e cair, acontece aqui ao contrário. Então, essa primeira camada, lembre-se, a água é isolante térmica, então a água não se aquece nem se esfria facilmente por condução, ok? Então essa camada em contato com o ar frio aqui, ó, ela é a primeira a ter sua temperatura reduzida. E aí, se de 0 para 4 o volume diminui, de 4 para 0, quando vai caindo, ela aumenta. Essa região aqui aumenta de volume, expande. E aí, quando a temperatura cai 3, 2, 1 e atinge o zero, essa região congela. E aí, ao congelar, lembre-se que o gelo também é isolante térmico, o que faz que essa água aqui embaixo do gelo, ela não congele, não facilmente, né? Não imediatamente. E o resultado disso é que impede que a água esteja trocando calor com o ambiente externo. Isolou termicamente a água, através da condução térmica, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos às duas primeiras lacunas. Com isso, o volume de 4 a 0 graus Celsius. Olha lá, no intervalo aproximado de 4 graus a 0 grau. De 4 a 0 grau, o volume aumenta. E a densidade diminui. Ok? E aí? Desprezando o efeito da radiação térmica, imaginando que a água não perca calor por radiação, ok? Então, esse resfriamento da água no fundo do lago, aqui embaixo, não a água de cima, ele não consegue atingir a superfície livre, realmente. Ou seja, não ocorre mais o que nós chamamos de troca de calor, no qual as camadas de água sobem. Não acontece a convecção. Tá certo? E aí, a única forma de troca de calor, né? A sua temperatura vai diminuir, vai. Devido ao quê? Bom, a única troca de calor que surgiu aqui. A temperatura é muito baixa para irradiar. A convecção térmica não acontece. Sobrou a condução. É por isso que o processo é lento, porque o material é isolante. E como troca calor por condução térmica, porque foi o único processo que sobrou, essa troca é lenta, porque tanto o gelo quanto a água são isolantes térmicos. A temperatura não cai nem aumenta rapidamente
por causa da condução térmica, tá bom? E aí com o tempo, né, vai se congelando, obviamente, se o inverno durar 6, 7 meses, a água congela completamente. Mas não dura esse tempo todo, dura aí 2, 3 meses com a temperatura tão baixa assim. E o resultado disso é que a água do lago não congela completamente, porque não dá tempo, e aí a vida aquática nessas regiões normalmente é preservada por um período de tempo, tá bom? Bom, vamos às opções corretas. Aumenta, aliás, a opção, né? Calma só. Aumenta, diminui, convecção, condução. Aumenta, diminui, convecção, condução. Não é que é a letra A? Letra A é a alternativa correta. Show? Muito bem. Questão número 11 agora. Ele diz que São Paulo hoje teve uma piora na qualidade de ar devido a uma inversão térmica. O que é inversão térmica? Você tem o sol aqui em dia de inverno, quer dizer, o sol que não esquenta muito, né? Aqui você tem a cidade, né? Rua. Aqui você tem os prédios, como se fosse, né? Muito bem. E aí o que acontece? O que é normal é que o sol aquece o solo esquenta o ar próximo a ele e esse ar sobe. Isso é o que acontece normalmente. O ar sobe por convecção térmica, tá bom? E aí você tem uma renovação desse ar, né? E você também tem uma distribuição mais uniforme da temperatura. Mas vamos usar o que o problema me indica aqui, tá? Fenômeno que dificulta a dispersão é chamado de inversão térmica no nível da superfície. Segundo a Companhia Tecnológica de Saneamento Ambiental de São Paulo, CETESB, quanto mais baixa a inversão, pior a qualidade do ar. A inversão térmica impede que a convecção do ar aconteça, tá bom? Só que ela pode acontecer próximo à superfície, um pouco mais alto e um pouco mais alto ainda. Se a inversão térmica, que é o que impede a convecção, acontecer muito lá em cima, a fumaça dos automóveis, por exemplo, ela sobe para uma camada um pouco mais alta. Então o ar aqui embaixo não fica assim tão poluído. Mas se a convecção térmica for impedida aqui, ou seja, se a inversão térmica acontecer aqui embaixo, na altura dos prédios, por exemplo, a fumaça e os gases poluídos, né, ou gases poluentes, como você preferir, eles não vão conseguir subir. E aí vão ficar acumulados exatamente onde as pessoas vivem. E aí, baixando a qualidade de ar ali, aumenta a quantidade de doenças respiratórias que os hospitais, os postos de saúde vão registrar, é óbvio, né? Tá? E está falando exatamente desse fenômeno, tá bom? Então, fenômenos que acarretam mudança do clima local ou no global são cada vez mais constantes, e a inversão térmica é um deles. O esquema abaixo, que é mais ou menos que eu coloquei, indica, melhor dizendo, as condições térmicas de duas camadas da atmosfera em uma situação de dia normal, na letra A, e uma situação onde acontece a inversão térmica, letra B. Aonde acontece a situação normal, letra A? Acontece aqui, está frio, e aqui está quente. Como eu falei, né? O ar aquece o solo, o sol aquece o solo aquece o ar próximo a ele e tenta subir. Então o ar aqui vai estar mais quente por irradiação térmica. Mas, na inversão térmica, ocorre que aqui fica frio, e aqui também fica frio. E aí esse ar não consegue subir, esse ar quente. O resultado disso é que ele fica aqui próximo à superfície. Tá bom? Então o que ele diz aqui? Ele diz para você marcar as afirmativas abaixo 1, 2, 3 ou 4. Quais são verdadeiras e quais são falsas. Aqui é assim. Isso. Então vamos jogar quais são as verdadeiras ou falsas aqui. Começando da afirmativa número 1. Ele diz ali que na inversão térmica os gases poluentes não se dispersam, porque se tornam menos densos do que os gases nas altas camadas da atmosfera, o que faz com que fiquem aprisionados próximos ao solo. Então acontece o seguinte, o ar aqui é mais rarefeito, ou menos denso, tem menor densidade, tem menor pressão. Aqui em cima o ar está mais frio, mais concentrado, mais denso, forma uma espécie de tampão. Resultado, o ar quente não consegue furar essa tampa. A não ser quando chega assim 10, 11 horas da manhã, que deu tempo do sol aquecer diretamente esse ar aqui, e aí a poluição começa a subir. Mas antes, não.
Então a primeira afirmativa é verdadeira. Ok? Afirmativa 2. Ele diz aí que em dias que ocorre a inversão térmica, os gases poluentes que estão mais próximos ao solo, eles se tornam frios, assim como os das camadas superiores, o que não favorece a formação de corrente de convecção. Bom, esses caras não vão conseguir subir. Com o tempo, que nem a água aqui do lago, com o tempo, até mesmo por condução térmica, esses gases vão ser resfriados. Dizer que eles vão esfriar imediatamente seria completamente incorreto. Mas como ele com o tempo vai esfriar e não vai conseguir sair daqui, a convecção térmica também não vai ajudar depois. A única coisa que vai ajudar depois é o aquecimento provocado pelo Sol lá pelas 11, meio-dia, né? Que vai ser tão grande que aí esses gases vão começar a se movimentar. Mas já começo da tarde, tá bom? Então, a princípio, a segunda afirmativa também é correta. Tá? Terceira afirmativa. Em dias sem inversão térmica, essa situação aqui, os gases poluentes se dispersam por meio de corrente de convecção no sentido do solo para as mais altas camadas da atmosfera. Bom, se a camada fria não está tão próxima à atmosfera, a camada quente que está bem próxima ao solo, né, ela está com temperaturas muito mais altas, menos densas, mas elas conseguem, esses gases conseguem passar por essas camadas que não estão tão frias aqui, não estão tão baixas, fazendo com que elas consigam se dispersar mais facilmente. Tá? Então a corrente de convecção ajuda. Mas quando ele fala aqui que é para mais altas camadas da atmosfera, bem, ele está falando, por exemplo, da estratosfera, isso não chega a acontecer. Certo? Mas chega a camadas mais altas, sim. Não fica próximo ao solo. Então, a princípio, é verdadeiro. Tá? Com uma ressalvazinha aí de que não é camadas mais altas no sentido de topo da atmosfera, mas camadas mais altas no sentido de mais altas do que aqui. Tá vendo? Mais alto que aqui. Beleza? Só essa ressalva aí. Quarta afirmativa, ele diz que em dias que ocorre a inversão térmica, botando para aqui de novo, né, os gases poluentes se dispersam por meio de corrente. O regime de troca de calor entre essas camadas da atmosfera funciona do mesmo modo que no interior de uma geladeira, que possui o congelador na parte superior. Ou seja, como aqui está mais frio, esse gás cairia. Como aqui está mais quente, esse gás subiria. Como acontece no congelador da geladeira. Só que isso não acontece, porque com o tempo, como falou aqui na 2, esses gases aqui vão se resfriar, até por condução e radiação, né? Outros dois processos. E não há movimentação do ar por convecção térmica. Tá bom? Então, realmente, a única falsa é a quarta. As outras três são verdadeiras. Tá bom? Vamos então passar para os últimos exercícios. Os exercícios que estão na página 49 e 50 para a gente poder encerrar aqui por hoje. Tá bom? Então, vou apagar ali rapidinho e a gente começa. Beleza? Ok, questão 13, então, página 49 de sua apostila. Uma questão rápida. Ele diz aí que o principal processo de transmissão de energia que a Terra envia de volta para o espaço, ou seja, energia, nesse caso, ele não falou, mas energia térmica, e se a Terra envia para o espaço, isso dá a ideia de ser emitido. E a emissão se dá por radiação, ou, se você preferir, irradiação. Radiação térmica ou irradiação térmica corresponde à letra A. Então, letra A é a alternativa correta. Vendo? Não tem muito o que pensar, não tem muito o que discutir realmente. Vamos à questão número 14. Na questão número 14, o cara coloca um automóvel que se encontra estacionado numa área descoberta, né? E aí fica sob a ação do sol, né? Exposto à radiação solar. E aí, passando um determinado intervalo de tempo, esse automóvel é aberto. E aí, seu condutor observa que a temperatura no interior é bem mais alta, mais elevada do que a temperatura do lado de fora, no exterior. Sobre esse fenômeno físico, assinale o que for correto. E aí tem 1, 2, 3, 4 alternativas que ele coloca como sendo 01, 02, 04 e 08. O que é correto aqui? Vamos lá. Afirmativa 01. Ele fala que o calor entra no automóvel por condução e por convecção. E sai por irradiação somente? Não.
Não. Essa aqui está fora. Ela entra por irradiação, por exemplo, através dos vidros. E é claro que, dependendo da cor do carro, ela é absorvida. Mas esse processo é sempre radiação, não é condução nem convecção. Afirmativa 02. Ele diz que a quantidade de calor que entra no automóvel por radiação é maior do que a quantidade que sai por condução. Cara, esquenta, tá? Então só aí a quantidade de calor que entra já é maior. E como entra por radiação, tá correto. Beleza. Afirmativa 04. Ele diz aí que a quantidade de calor que entra no automóvel por condução térmica é maior do que a quantidade de calor que sai por convecção térmica. Bom, vamos lá. Por onde entraria a quantidade de calor ali por condução? De que maneira? O ar, o solo, essas coisas são as únicas que estão em contato com o automóvel. Tá? O solo também fica quente, aí o solo tem um contato físico com a parte de borracha isolante térmico, né, que é o pneu. O ar é isolante térmico, então para passar calor para o carro, nossa, né? Então assim, a única forma de aquecimento do carro é por irradiação térmica. Então basicamente não entra calor no carro por condução. E calor por convecção? Como vai ser calor por convecção do carro? O carro também ele emite radiação. Então a quantidade de calor que entra no carro é por radiação. A quantidade de calor que sai do carro é por radiação. Então não entra nada por convecção, não sai nada por convecção. Não entra nada por condução, não sai nada por condução. Ou seja, a quantidade de calor que entra por condução é zero. A quantidade que sai por convecção é zero. 0 e 0 são iguais. Não são maiores nem menores. 0,4 está errado. Ok? 0,8. Ele diz que a quantidade de calor que entra no automóvel por radiação é maior do que a quantidade de calor que sai por convecção. Óbvio, né? Qualquer coisa maior que zero, desde que não tenha sinal negativo. Então a 0,8 também é uma afirmativa correta. Tá? Só essas duas. Fazer o quê, né? Exercício número 15. Aumenta firme que está acabando. Tá? Na questão 15 tem uma garrafa térmica. Essa garrafa térmica tem as partes apresentadas abaixo. Eu vou até desenhar aqui rapidinho, mas não se liga no meu desenho. Então, não se ligando no desenho ali, tá? Só pra gente, na qualidade não, só pra gente poder ter uma ideia, tá bom? Então essa garrafa térmica é basicamente composta de vidro e vidro, né? Pelos lados de fora. Além de ser vidro, é vidro espelhado, do lado de dentro e do lado de fora. E entre essas camadas de vidro existe ar rarefeito, ou seja, quase vácuo. Beleza? Então, vamos lá. O que ele pergunta? Na utilização do recipiente, o que faz o vidro? Olha, o vidro está aqui, ó, nessas duas paredes ali. Então aí tem opções A, B, C ou D. Vamos lá ler cada uma dessas opções. Na utilização desse recipiente, o vidro. Letra A. Favorece a transmissão de calor sob radiação por ter paredes espelhadas. Letra B. Evita a transmissão de calor por dilatação e convecção, porque é um isolante térmico. Letra C. Favorece a transmissão de calor por condução e convecção, por ser um condutor térmico. Ou letra E. Evita a propagação de calor por convecção e por condução, por ter ar rarefeito entre as paredes. Muito bem. Várias opções não faz sentido. Por exemplo, a letra B tem ali, evita a troca de calor por dilatação. Dilatação não é um processo de troca de calor. A letra C diz que o vidro é bom condutor. Não é bom condutor, é um isolante térmico. Na letra A, as paredes espelhadas deixam a radiação passar? Não, refletem. Então, na verdade, a letra A está errada porque a radiação é impedida pelo espelho. Obviamente, sobrou apenas a alternativa letra D. E é a correta nessa questão. Alternativa letra D, né? As paredes espelhadas impedem que haja radiação térmica, porque a radiação bate e volta. Entre as camadas de vidro, o ar rarefeito, que é quase vácuo, impede que haja condução térmica e também que haja convecção térmica. O vidro está ali para impedir isso. Letra D é a opção correta. Ok? Então vamos à questão número 16 agora. Na questão 16, ele diz que tem uma situação envolvendo prefeitos de cidades grandes a respeito do efeito estufa, que foi discutido no congresso chamado Rio+20.
Então ele fala aí que as 60 maiores cidades do planeta prometem estabelecer metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, em um encontro paralelo à Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio+20. A informação foi passada pelo prefeito Eduardo Paes, na época prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que integra o C40, a organização que abrange as maiores cidades interessadas em desenvolver políticas sustentáveis e ações locais para enfrentar mudanças climáticas. Tá bom? Então, sobre o efeito estufa são feitas as seguintes afirmativas, 1, 2 e 3. E depois ele pergunta quais estão corretas. Vamos fazer o seguinte, vou colocar 1, 2 e 3 aqui e analisar a correção de cada uma delas. 1, 2, 3. Ok. Afirmativa 1 em Romanos. Ele diz que uma parte da radiação eletromagnética que chega na superfície da Terra é absorvida. E a outra parte é refletida de volta para a atmosfera. Correto? Corretíssimo. Ok, beleza. Afirmativa 12 em Romanos. E diz aí que uma das causas do efeito estufa é o bloqueio da saída da radiação quente, que é o infravermelho, provocada pelo acúmulo, por exemplo, de dióxido de carbono na atmosfera. Isso está correto? A radiação entra, bate na Terra, é absorvida pelas plantas, pela água, pelo solo, pelos animais, e uma parte deveria sair. Quando tenta sair, não sai. E um dos culpados, não o único, mas um dos culpados, é o dióxido de carbono, CO2. Perfeito, tá? Ok. Beleza. Afirmativa 3 ou 3 em Romanos diz aí que o processo de transferência de calor do Sol até a Terra, para que as plantas e os animais utilizem para a sua sobrevivência, é chamado de condução térmica. Condução térmica no vácuo, que entre a Terra e o Sol existe quase 150 milhões de quilômetros de vácuo. Condução? É ruim. Não. A 1 e a 2 estão corretas, a 3 não está correta. Então a alternativa que fala que a 1 e a 2 estão corretas é a letra A, por isso. Letra A é a alternativa correta. Ok? Vamos então à questão número 17 agora. Na questão 17, ele fala que o uso mais popular da energia solar está sendo associado ao fornecimento, de água quente para fins domésticos. Tomar banho, lavar louça, lavar roupa, esse tipo de coisa. Tá bom? Na figura abaixo é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar. Então eu vou colocar aqui uma representação rapidinha desse sistema que ele colocou aqui, apenas para a gente comentar, tá bom? Rapidinho. Então, essa representação aqui é o seguinte, tá? Aqui tem água entrando por baixo, né? Aqui é o corpo desse tanque. Dentro do tanque é pintado de preto, tá? De preferência preto fosco, tá certo? E esses tanquezinhos aqui, ó, que entram água também são pintados de preto fosco. E aqui na frente é colocado um vidro, tá bom? O zumbido que vocês estão ouvindo é das motos da Prefeitura de São Gonçalo, jogando, não é um inseticida, mas um pó químico que, teoricamente, mataria o vírus do Covid, tá bom? O Covid-19. Então, eu estou passando aqui agora, porque você está ouvindo esse zumbido de fundo, tá beleza? Então, vamos lá. Aí, então, a radiação aqui, como é que agiria? O vidro é transparente, deixa a radiação entrar. O fundo é negro, então ele absorve calor. Ao absorver calor, esquenta. E ao esquentar, esquenta a água que está passando aqui serpentinando no tanque. E aí, por convecção térmica, né, a água entra por baixo, fica leve e sobe.
e ao subir sai por cima já aquecida. Show de bola, né? Beleza mesmo. E aí nesse tanque, o aquecimento, como é que funciona? A alternativa A, B, C, D e E. Vamos às afirmativas. Na letra A, diz que nesse sistema de aquecimento, os tanques por serem de cor preta são maus absorvedores de calor. Está fora. Na letra B, diz que esse sistema de aquecimento, a cobertura de vidro deixa passar energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Faz algum sentido. Vamos deixar em stand-by. Vamos à letra C. Na letra C diz que o sistema de aquecimento, a água circula devido à variação da energia luminosa entre os pontos X e Y. Ele chamou de ponto X, aonde a água entra, e Y, aonde a água sai. O que faz a água circular não é a variação da energia luminosa, é a variação de temperatura. Está fora. Na letra D de dedo, diz que nesse sistema de aquecimento, a camada reflectiva tem como função armazenar energia luminosa. Armazenar? Não. Tem como energia, tem como função deixar ela passar. Está fora. E na letra E, diz que nesse sistema de aquecimento, o vidro, por ser bom condutor de calor, já deu ruim, né? Permite que se mantenha a constante temperatura interior da caixa. Não é bom condutor de calor, é transparente, deixa o calor passar. Então, realmente, a alternativa que tem mais a ver é a letra B, que diz que a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa, a energia que vem do sol, reduz a perda de energia térmica que sai. Por quê? Porque funciona como um efeito estufa, uma parte de energia que entra deveria sair, mas o vidro segura, e ao mesmo tempo a camada preta lá dentro absorve o calor. Ok? Então, realmente, a opção correta aí é a letra B. Galera, por hoje foi isso aí. Estejam ligados na plataforma para mais atividades, tá bom? Se mantenha conectado conosco. Falou, pessoal? Até a próxima então. Valeu!